Bem-vindos à aula de cabeamento de redes de computadores. Nessa aula, nós vamos tratar de cabeamento de cabos par trançado. Um Shield Twisted Pair UTP, cabo UTP. Então, aqui um cabo UTP pronto, já crimpado. Então, da mesma forma, as lojas especializadas em material para redes de computadores confeccionam cabos UTP sob medida. Normalmente nós encontramos esses cabos prontos, com medidas já padronizadas, como 1,80 m, 3,60 m. Para medidas maiores, podemos encomendar o cabo. Para trabalhar com redes, é muito importante saber confeccionar esse tipo de cabo, como nós vamos mostrar a seguir. Certo? Então, primeiro, nós temos que ter conectores RJ45. Alguns chamam de ponteiras, lá que vão nos cabos par trançado. Os cabos de rede mais usados atualmente são do tipo par trançado, Shield Twisted Pair. Os conectores usados nesses cabos são chamados de RJ45, que são esses conectores aqui. O cabo usa conectores RJ45 tipo macho. Aqui estão eles. Conectores RJ45 tipo macho. Também chamado de plug ou plug RJ45. Nas placas de rede, encontramos um conector RJ45 tipo fêmea, também chamados de jack RJ45. São aqueles conectores aonde a gente conecta o cabo de rede. No nosso notebook, por exemplo, ou atrás do nosso computador. Esses conectores são chamados de jack RJ45 ou RJ45 fêmea. Ao aprender a confeccionar cabos UTP, é comum estragar muitos conectores. Enquanto você pratica até conseguir a perfeição, é recomendável utilizar conectores RJ45 sem nome, sem marca, daqueles bem baratos, pois muitos vão ser perdidos. Depois que tiver prática, passe a usar apenas conectores de boa qualidade. Para confeccionar cabos de rede, você vai precisar comprar a metragem desejada de cabo, UTP categoria 5E, 6 ou 6A e conectores RJ45. Também será preciso adquirir um alicate crimpador, um testador de cabos. Então, alicate crimpador RJ45. Aqui tem um modelo dele, tem vários modelos, esse é só um dos modelos. Para montar os cabos de rede UTP, você vai precisar de um alicate crimpador para conectores RJ45. Cuidado, pois existem alicates crimpadores para conectores RJ11, que são usados em telefones. Confirme, na hora da compra lá, se o alicate é realmente para conectores RJ45. Esse alicate, este aqui, também serve para cortar e desencapar o cabo, certo? Aqui, corta o cabo completamente, 2 lâminas, Aqui tem uma parte cega e uma lâmina, que pode ser usado para desencapar o cabo, tirar a capa azul, aquela de fora. Não é a melhor forma, na minha opinião, mas é para isso que serve essa parte, e aqui é para realmente crimpar o RJ45 no cabo. Legal. Então, aqui ele corta o cabo totalmente, aqui é a parte de crimpar o RJ45 e aqui é a parte de decapar, que a gente chama. Tirar a capa azul que protege os 8 fios dispostos em 4 pares, trançados,
dentro daquela capa. Ok? Aqui está a capa, aqui estão os 4 pares trançados. Certo? Os pares trançados são, né, por nome. Olha só, esse aqui é o par laranja, o par azul, o par verde e o par marrom. Mas, João, isso aqui não parece marrom. Acreditem em mim, né? Essa é a nomenclatura. Embora alguns fabricantes tenham um tom de cor diferente. Né? Legal. O cabo UTP deve ser categoria 5E ou superior. 5E, 6 ou 6A. Próprio para operação a 1000 megabits por segundo. Você encontrará a indicação CAT 5E, CAT 6 ou CAT 6A ao longo do cabo, normalmente letrinhas brancas que aparecem na capa. No seu interior existem 4 pares de fios. Os 2 fios que formam cada par são trançados entre si como forma a figura. Então aqui eu tenho 4 pares trançados, né? O par laranja, o par azul, o par verde e o par marrom. Observem que, neste caso, o par laranja é composto de um fio laranja e de um fio branco. O par azul é composto de um azul escuro e um azul claro. O par verde é composto de um cabo verde escuro e de um cabo verde claro. O par marrom, composto de um par marrom escuro e de um par marrom claro. Isso é sempre assim? Não, não é sempre assim. Às vezes, o par laranja vem junto o cabo laranja e um cabo branco com pontinhos laranja ou com um traço laranja. Mesma coisa o par azul. Pode ser um azul escuro e um branco e azul, seja por ponto, seja por traço. Mesma coisa, pode ser um par verde com um branco verde, um par marrom com um branco e marrom, certo? E lembrem dessa nomenclatura, nós vamos usar ela daqui a pouco. Ó, nós vamos nos referir ao par laranja como laranja, branco, laranja, azul como azul, branco, azul, verde como o par verde como verde, branco, verde. Embora não seja branco, verde, o verde claro vocês vão entender como branco, verde. Marrom, branco, marrom. Então, mesmo nesse caso aqui que não é assim, vocês vão entender laranja é esse, branco, laranja é esse. Azul é esse, branco, azul é esse, azul clarinho. Certo? Verde é esse, branco, verde é esse. Marrom é esse aqui, branco, marrom é esse aqui. Tranquilo? Então, né, esses são os nomes dos 4 pares trançados, né, que estão lá dentro da capa do cabo UTP. Um testador de cabos. Mesmo quando temos experiência na confecção de cabos, às vezes montamos cabos que não funcionam. Podemos, por engano, trocar a posição de fios ou deixar alguns dos fios mal conectados. Um dos fios do cabo pode partir quando desencapamos. Por isso é necessário usar um testador de cabos, como mostrado ao lado. Esse testador de cabo, ele tem aqui 8 luzes e um G, certo? Alguns cabos par trançados, além desses 8 fios, tem um outro fiozinho metálico que é o terra, o ground, certo? Por isso o G aqui, ground, certo? Esse testador aqui, ó, testa a conexão. De verdade, essa parte maior aqui tem uma pilha de 9 volts nesse modelo, né? E quando eu ligo ele aqui no on, o que acontece? Ele emite um sinal no cabo 1, no primeiro cabo dos 8, né? Que vai estar conectado num jack RJ45, numa fêmea que tem aqui em cima, né? E aqui
também nesse outro aparelho. Então ele vai emitir um sinal aqui no cabo 1 e vai ver se esse sinal elétrico chega no cabo 1 lá, certo? Quando ele emitir o sinal no cabo 1 aqui, vai acender uma luzinha 1 aqui, ao lado do 1. Aqui também, caso o sinal elétrico saia daqui e chegue lá. Ou seja, o cabo 1 está bem crimpado, certo? Tem conexão. Sai de uma ponta do fio e chega na outra ponta do fio, certo? A mesma coisa o cabo 2, o cabo 3, o cabo 4, o 5, 6, 7, 8. E se tiver terra naquele modelo de cabo paratrançado, no ground, certo? Então, para a gente saber se um cabo está bem crimpado, ele vai acendendo as luzes correspondentes. Se acender um aqui, né? A gente vai ver ligar a luz 1 do 1, a luz do 2, a luz do 3, nessa sequência. Então, luzes acesas do 1, depois do 2, depois do 3, depois do 4, depois do 5, depois do 6, depois do 7, depois do 8. Certo? Depois do terra. Neste lado aqui, eles se desconectam para a gente testar. Quando o cabo, uma ponta está numa sala, outra ponta está noutra sala. Se as 8 luzes piscarem aqui, é porque todas elas conseguiram chegar lá na outra ponta do cabo. Ou seja, o sinal emitido nesta ponta deste aparelho, o sinal emitido por esse aparelho chegou nesse aparelho aqui. Por isso acendeu a luz. Então, se a gente observar todas as luzes acenderem na sequência que a gente crimpou, certo? No caso de um padrão 568A, na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ground se tiver, se eu enxergar as 8 acenderem aqui, é porque as 8 chegaram lá. Então, esse cabo está bem conectado. Esse é o teste, ok? Esse testador é composto de 2 aparelhos. Eles estão encaixados aqui, eles se separam, como eu já disse. Conectamos um em cada extremidade do cabo. Um deles vai gerar uma sequência de sinais que deverá se propagar pelo cabo e acender 8 LEDs em sequência. Se os 8 LEDs acenderem, é porque o teu cabo está bem crimpado e o teste foi um teste com sucesso, certo? Se um deles não acendesse para o lado 2 para o 4, nós temos que crimpar novamente esse cabo, certo? Porque não está bem crimpado. Quando os LEDs não acendem na sequência correta, ou quando um ou mais ficam apagados, então existe um erro no cabo. É preciso cortar os conectores e repetir a montagem. Ok? Bom, cabos conectados em um hub. Né? Os cabos UTP, depois de prontos, serão usados na ligação entre computadores e os concentradores. Pode ser hubs ou switches. Existem outras aplicações para esses cabos, tais como ligação direta entre 2 micros. Aí eu vou usar um cabo crossover. Um cabo crossover é um cabo que tem numa ponta um RJ45 crimpado no padrão 568A. E na outra ponta desse mesmo cabo, um RJ45 crimpado no padrão 568B. Por isso ele chama de crossover. Né? Então, toda vez que eu for ligar 2 equipamentos sem usar um concentrador direto de um equipamento, de um computador para um computador, por exemplo, para outro computador, eu vou crimpar em padrões diferentes as 2 pontas do cabo, certo? Quando eu usar concentrador, certo? Eu vou usar cabo padrão. Eu vou crimpar as 2 pontas no padrão 568A ou as 2 pontas no padrão 568B, mas as 2 pontas do cabo vão ter o mesmo padrão.
certo? Então, pontas de cabo, cabo feito, o que a gente chama de cabo padrão. As duas pontas estão no mesmo padrão, as duas extremidades do cabo estão no mesmo padrão. Não interessa se esse padrão é 568A ou 568B, certo? As duas pontas ou estão no 568A, crimpadas no padrão 568A, ou as duas pontas estão crimpadas no padrão 568B. Neste caso, o cabo é um cabo padrão. E cabo padrão é para ligar concentrador, que é esses equipamentos que tem cheio de portinhas, Jack RJ45 ou FEM RJ45, né? Em equipamentos, né? De rede como scanner, impressora, computador, servidor de impressão, etc. Né? Então, cabo padrão para ligação com concentradores, hubs, switches, roteadores, etc. Se eu quero ligar dois computadores, um direto no outro, ou um computador direto no meu modem de banda larga, por exemplo, dependendo do modelo do modem, eu vou utilizar cabo crossover, ou seja, uma ponta do mesmo cabo vai estar no padrão 568A e outra ponta no padrão 568B. Certo? Aqui, o exemplo de utilização de cabos padrão, ligação entre vários computadores e um hub. Certo? Usando o alicate, então, para fazer a crimpagem. O alicate crimpador também é usado para cortar e desencapar os cabos UTP. As funções indicadas na figura ao lado são: 1. Cortar o cabo completamente. Aqui. Certo? 2. Desencapar o cabo. Cada lâmina vai ficar encostada na capa do cabo. E aí nós vamos girar o cabo ou o alicate. Eu prefiro girar o cabo, porque normalmente ao girar o alicate, a gente sem querer pressiona essas duas hastes e tem um risco muito grande de cortar um dos 8 cabinhos lá dentro. Certo? Tanto que eu, pessoalmente, não uso alicate crimpador para desencapar o cabo. Eu não uso isso aqui. Eu uso a ferramenta de corte e eu uso a ferramenta de crimpagem aqui. A de desencapar eu não utilizo. Certo? E a 3 ali, que é crimpar o conector. Ok, muito bem. Como é que eu preparo um cabo para que ele seja crimpado? Para crimpar um RJ45. Primeira coisa, eu vou tirar a capa do cabo, certo? Aqui ele tá, o exemplo dele é com alicate, eu não uso, eu uso um decapador, que é uma ferramenta muito mais rápida e muito mais tranquila, que não corre risco aí de cortar o cabinho interno, né? Vou deixar um para as práticas lá, para vocês fazerem as práticas. Então, primeira coisa, tirar a capa do cabo, certo? Deixar uma parte dele sem cabo. Quando a gente tem muita prática, isso vai ser entre 1,5 e 2 centímetros. Quando a gente ainda não tem prática, uns 3 centímetros ou mais, depois a gente corta o excesso, porque fica mais fácil de trabalhar, certo? Então aqui ele diz, deixe uma distância desencapada de 1,5 a 2 centímetros, como mostra a figura, certo? No começo não, gente, depois vocês podem ir aprimorando sim. Enquanto você estiver aprendendo, terá que tentar várias vezes até conseguir desencapar a cobertura externa sem cortar os fios internos. Para isso, gire levemente o alicate fazendo um corte bem superficial. Depois puxe o cabo da capa externa que fica solta com o corte. Certo? De verdade, a tentativa é cortar só um pouquinho, não cortar a capa totalmente, para não ter perigo lá de cortar um dos cabos, né? E depois, como cortando só parte da capa fica uma parte mais fraca, com a força, né? Puxando a parte pequena aqui da capa, ó, né?
Quer dizer, tu deste um meio corte na capa aqui. Aí tu vai botar uma mão aqui e outra aqui e vai puxar. Por quê? Sempre rebenta no lado mais fraco, né? Então vai rebentar ali onde tem um meio corte de capa. Isso é bem difícil com os alicates, mas os decapadores têm uma regulagem que a gente faz com uma chave Phillips que fica bem na grossura do cabo que a gente está trabalhando, e aí isso fica bem fácil. Na prática que eu vou fazer com vocês, eu pretendo usar um decapador para vocês verem. Depois, né? O que eu tenho que fazer depois? Colocar os fios na ordem, certo? Legal. Então, primeira coisa, os cabos, eles estão lá, os 4 pares, trançados e juntinhos. Primeira coisa que eu vou fazer é separar par a par. E eu vou tentar separar assim. Esse par verde está tocando desse lado do cabo, então eu vou empurrar ele para cá. O par laranja está tocando desse lado do cabo, então eu vou puxar ele para o meu lado. O par azul está tocando desse lado do cabo, então eu vou puxar ele para cá. O par marrom está tocando lá do outro lado, lá atrás do cabo, então eu vou empurrar ele para o lado oposto onde eu estou, certo? Como se fosse aí os 4 pontos cardeais. Depois que eu fizer isso, gente, olhando aqui a figura é muito bonitinha. Vocês vão ver na prática, na aula de amanhã, que não é tão facilzinho assim. Depois eu tenho que, cada par desses, destrançar, pelo menos até aqui, ó, certo? Alisar eles, porque quando eu destranço eles ficam cheios, assim como se fosse vários Szinhos, né? Pela trança. Alisar eles, deixar bem lisinhos, e aí colocar na seguinte ordem. Essa ordem aqui, ó, é do padrão 568A, certo? E aqui vocês estão vendo exemplo, como é que é um branco verde, um verde. Pode ser verde e branco-verde, e o branco-verde ser o verde mais clarinho, certo? Então, gente, vocês podem apontar, vocês podem carregar isso aqui com vocês. Eu sempre brinco que é legal decorar, né? Então, olha só, padrão 568A, qual é a ordem correta? Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Como branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Como assim, professor? Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Mas vem cá, professor, pula então, não é branco, verde, verde e depois veio para azul, não, pula, pula. De verdade, eu separo o par laranja, certo? Branco, verde e verde. Branco, laranja. Vou separar do laranja colocando azul e branco azul no meio, entre o branco laranja e o laranja. É a única coisa que eu faço, certo? Então, olha lá, fica branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Em que sequência, professor? Na sequência que a gente lê, da esquerda para a direita. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Ok? Esse é o padrão 568A. Quando eu conseguir deixar eles todos juntinhos, parelhinhos, retos, nesta ordem, e aqui, cortados parelhinhos entre 1,5 e 2 centímetros, eu posso parar de mexer no cabo e começar a me preocupar com o RJ45, certo? Como é que eu aliso eles? Lembra, olha lá. Primeira coisa, eu tiro a capa. Segunda coisa, eu separo os pares. Ó, quando eu separo o branco, verde, verde, eu já separo ele desse lado aqui, ó. Eu já giro o cabo para o branco, verde, verde ficar desse lado, ó, branco, verde, verde, fica mais fácil. Aqui para o meu lado vai ficar o branco, laranja, laranja.
Então aqui para meu lado vai ficar branco, verde, verde, branco, laranja já. Né? Ó, branco, verde, verde, branco, laranja. Aí o azul e o branco azul que está aqui eu vou tocar no meio, azul, branco, azul. E o laranja eu vou atravessar ele, porque ele está aqui junto com o branco laranja, ele estava aqui. Então eu vou atravessar ele, vou tirar ele lá, ó, depois do branco azul. Aí branco, marrom, marrom. Tranquilo? Depois que eu fiz isso, que eu coloquei eles na ordem, eu tenho que segurar eles na ordem. Esse dedo aqui e esse polegar aqui pressionam a capa que está aqui embaixo, vocês não estão enxergando, mas assim, ó, a pontinha da unha dessa figura aqui está tapando a capa, está bem ali embaixo. E como é que eu deixo eles lisinhos? Como é que eu tiro aquele corrugado, aquela coisinha assim, ó, do cabo que eu recém destrancei? Com uma ferramenta, pode ser uma chave de fenda, tu vai puxando, traz a chave de fenda aqui na base, puxa de novo, puxa a chave de fenda, levantando ela um pouquinho, trazendo ela um pouco para cá, depois levantando aqui, trazendo um pouco para lá, até que eles fiquem todos retinhos desse jeito. Ah, eu não tenho uma chave de fenda. Que legal, eu também não gosto muito de fazer com chave de fenda, eu gosto de fazer com caneta Bic, aquela sextavadinha, porque não tem perigo. Se eu botar muita força aqui, ó, essa chave de fenda tem um canto aqui que pode ser afiado e pode desencapar um pouquinho um ou mais dos cabos. Então eu gosto mesmo de fazer isso com caneta Bic, certo? Legal. E aí, ó, depois que eles estão bem retinhos e na sequência correta, olha aqui, ó, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Certo? Depois que eu fiz isso, ó, eu estou segurando aqui, ainda segurando com o polegar, né? Com o dedão, desculpa, com o polegar e com o indicador, né? Eu estou segurando aqui para que eles não saiam da ordem. Se eu faço isso e solto, eles tendem a começar a se misturar de novo, certo? Bom, depois, lembra, eu disse corta 3, 4 centímetros, não 1,5. Depois que isso aconteceu, depois que eles estão retinhos e seguros, tu vai lá e corta no comprimento de 1,2 centímetros, ok? Bem parelhinho, porque eles vão precisar entrar todos juntos até o final do plug RJ45, ok? Depois disso, vocês vão colocar ele no plug. Olha como se lê branco, verde, verde, branco, verde, verde está atrás lá, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom, certo? Aqui a foto não está bem definida, mas tem um verde claro e um verde escuro. Por isso ele parece um verde mais grosso. Não, são os dois. Né? Legal. E aí, com isso, ó, como se lê branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Lembra? O branco, laranja, em alguns casos, é todo branco. Nesta ordem, que está, como se lê, eu introduzo o RJ45 com os contatos metálicos virados para o meu rosto. E aqui, gente, tem 8 canaletas. Uma que vai chegar nesse contato, outra que vai chegar nesse, outra que vai chegar nesse, outra que... Então, com muito jeito, a gente vai colocando esses 8 fios de forma que cada um entre numa canaleta. Certo? E eu tenho que levar eles até aqui em cima, ó, até o final. Certo? Então, introduza simultaneamente os 8 fios do cabo no conector RJ45. De verdade, tem 8 canaletinhas aqui, uma para cada cabo. Né? Olhe o conector como mostra a figura, quer dizer, os contatos virados para o teu rosto. Se eu virar o conector para cá, eu estou invertendo a ordem dos cabos aqui. Certo? E aí não vai funcionar o padrão. Em um dos lados do conector existe uma trava plástica.
No outro lado, você verá oito contatos metálicos. Aqui nós estamos olhando os 8 contatos metálicos, tem uma trava plástica lá atrás, certo? Para quem olha este lado com os 8 contatos metálicos, os fios verdes, branco, verde, verde, deverão ser vistos pela esquerda. Ok? Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui estão as 8 canaletinhas. O que eu tenho que ver? Conferir se os 8 fios realmente ficaram na ordem mostrada, na figura ao lado. Primeira coisa, eu tenho que ter 3 conferências sempre antes de apertar o alicate e crimpar esse cabo. Primeira conferência, a ordem está correta? Tá branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom? Tá. Segunda coisa que eu vou ver, né? Se tá branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom, eu tô no padrão 568A, certo? Primeira coisa, então, que eu tenho que conferir a ordem. Se tá na ordem que tem que estar. Se eu estou fazendo no padrão 568A, a ordem é branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Conferida a ordem, primeira grande conferência. A ordem está certa? Tá. Eu vou conferir aqui, se todos os cabos chegaram até o final, até encostar no fim da canaletinha de cada um deles, certo? Se não encostar no fim da canaleta, pode dar mau contato. Então, segunda coisa a revisar, todos os 8 cabos estão parelhinhos, encostados no fim da canaleta do do plug RJ45? Estão, nesse caso estão. Então, já conferi a ordem, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Já conferi se todos eles estão introduzidos até o final de cada uma das canaletas, parelhinhos até quase o fim do conector. E a última e terceira coisa importante de eu conferir é a capa do cabo passou da parte. Lembra que aqui, dizia, um dos lados existe uma trava plástica. Eis aqui a trava plástica. Essa trava plástica, ela vai travar o cabo aí onde está. Para quê? Para que nenhum puxão no cabo faça com que isso aqui modifique, todos até o final, ou mesmo que o cabo seja retirado à força do terminal, do RJ45, ok? Bom, para isso existe a trava plástica, para garantir que algum puxão não vá mudar tudo que eu estou conferindo aqui, mudar a disposição com que o cabo foi crimpado. Para isso, a capa azul tem que passar daqui, tem que passar da trava plástica, que é esta aqui, passar até onde? Até esta linha. Se vocês voltarem lá no cabo, nos plugs, vocês vão enxergar uma coisa, lá no começo, ele é mais grosso aqui, mais fino aqui, olha só. E esta linha, então, onde ele muda aqui, nesse caso aqui a largura dele é mais largo aqui do que aqui, dessa forma, né? É até onde a capa tem que vir, ou seja, essa capa tem que vir até aqui, nesta linha aqui, certo? Por que essa capa tem que vir nessa linha? Porque quando eu apertar o alicate vai quebrar um lado desta trava que é mais fraquinho, bem mais fraquinho que o outro é quase uma dobradiça plástica, e vai empurrar esta parte do plástico toda aqui para dentro, que vai ficar pressionando a capa e os cabos
para não tenha perigo, para que não tenha perigo de ele sair. Tranquilo? Então, gente, voltando lá, ó. Aonde está? Não se vê bem aqui. Onde é que está a trava? Mas tá. Muito bem. Então, vamos começar. Isso é um cabo bem crimpado. Erros. Vamos ver os erros. O que a gente tem que evitar? Primeiro erro, olha aqui, ó. O branco verde está até o final, o verde está até o final, o branco laranja está até o final. Ó aqui. O azul não tá, o branco azul tá, o laranja não tá. Ah, o primeiro aqui, ó, como era tudo branco, aqui tá mostrando o final do cabo branco-verde. Né? O branco-verde, o azul e o laranja não estão até o final. Mas, gente, qual é o problema disso? Esse coisinha vai fazer uma diferença? Vai. De verdade, o alicate crimpador, quando tu aperta, ele quebra aqui, certo? Olha o outro erro aqui, ó. A capa tinha que estar aqui e não aqui, certo? E por que tudo isso é importante? Primeiro, se a capa estiver aqui, ela vai pegar só essa partezinha, porque ela dobra, né? Ela entra para dentro como uma dobradiça e ela vai ficar apertando o fio aqui, ó, na fronteira da capa. E aí qualquer puxãozinho maior, a capa sai, a trava fica só aqui nos 8 fiozinhos, que estão nesse ponto parelhinhos, então eles não têm, né, uma grossura grande, e aí eles escapam com qualquer tirãozinho, com qualquer puxão. Então, aqui tem erros. Ó, primeiro erro, o branco-verde não está até o fim, o azul não está até o fim, o laranja não está até o fim. Tem que estar todos lá em cima parelhinhos, ó, que nem o marrom, né? Que nem o verde, que nem o branco-azul aqui, certo? Legal. Todos têm que estar parelhinhos. A capa tem que estar aqui. Duas coisas que eu vou conferir antes de apertar o alicate. E a terceira coisa que eu vou conferir antes de apertar o alicate, ó, os contatos estão virados para o meu rosto. Então, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Se essas três coisas estão conferidas, tudo está aparelhinho aqui, a capa chegou até aqui, se passar um pouquinho não tem problema. Antes tem problema, se não chegar ali tem problema. Certo? Bom, como é que eu corrijo isso aqui? Eu vou grimpar? Não, tira tudo, começa de novo, não precisa desencapar de novo, já está tudo na ordem, né? Tira tudo, verifica a ordem de novo, tenta emparelhar o corte aqui para ficar mais parelhinho, ou tenta empurrar esse cabo com mais pressão para ver se os que não estão chegando lá chegam e para ver se a capa vem até aqui. Nesse caso aqui, ó, o melhor era tirar tudo, cortar uma parte dos cabos aqui, né, com aquela parte de cortar do alicate crimpador, né, e essa parte que tenha mais ou menos a distância que falta aqui na capa. Aí, feito isso, a capa vem até aqui, porque tu tirou o excesso aqui, né, e tu só precisa garantir que todos estejam na sequência correta de cores, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom, e que todos estejam bem parelhinhos até o final. Certo? Bom, a capa vocês já sabem que tem que estar aqui, no mínimo, que é para travar com capa e tudo, quando eu acionar essa trava. E aqui parelhinho porque, gente, quando eu pressiono o alicate crimpador, esses contatos aqui, ó, são empurrados para dentro com muita força. O crimpador tem uma ranhura para cada um desses contatos aqui que estão virados para a gente.
e eles empurram esses contatos. Esses contatos têm fio do outro lado. Lá onde toca na capa do verde, vamos dar o verde como exemplo, aqui, ó, né? Tem fio lá. E aí, quando tu empurra, eles cortam a capa e encostam no cobre, certo? Aqui, ó, vai ficar só a parte encostada no cobre. E como eles têm um V aqui, ó, no meio, ou seja, uma ponta aqui, uma ponta aqui, isso às vezes pode empurrar o cobre mais para fora. Então, por isso é importante todos eles estarem aqui para o contato metálico entre o cobre aqui, né, que vai conectar com o jack, com a fêmea, está encostado, realmente encostado lá, cortou realmente as capas e está encostado lá no cobre do fio, certo? Tranquilo, né? Ó, para corrigir esses problemas, que é este aqui e este aqui, retire o conector e use o alicate crimpador para cortar mais um pouco, 2 a 3 milímetros, que deve ser essa distância aqui, ó, né? Os 8 fios do conector, que deverão ficar com o mesmo tamanho. Então, eu vou pegar essa distância aqui e vou tirar ela aqui, ó, deixar eles parelhinhos e aí colocar de novo. Até o quê? Né? Até que fique tudo assim, ó. Então, o errado, aqueles nossos erros, o certo, tudo parelhinho em cima, a capa chegando até aqui, aí sim, gente, crimpe o conector RJ45 no cabo somente depois que os fios estiverem introduzidos corretamente, até aqui. Como mostra a parte direita da figura, esta. Fios estão na ordem certa? 3 coisas que eu tenho então que conferir antes de apertar o alicate. Os fios estão na ordem certa? Tá, é padrão 568A. É branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Estão na ordem certa. 2. Todos os fios estão introduzidos até o final? Então, ó, como eles são transparentes justamente para isso, aqui eu vou enxergar se todos estão introduzidos até o final. A capa externa do cabo está indo até um ponto indicado? Tá. Então, bota força nesse alicate, certo? Aperta como para quebrar. Não quebra, ele é feito para isso, ele vai empurrar esses 8 contatos aqui, que são como 8 facas do outro lado, que vão cortar o isolante dos fios e encostar no cobre, certo? E isso aqui vai ser quebrado e empurrado para dentro, vai ficar todo acumulado aqui embaixo, pressionando capa e os 8 pares. Cabo bem crimpado, ok? Então, como é que eu crimpo? Depois de ver tudo isso, eu coloco o conector no alicate como mostra a figura. Ele não entra de outro jeito, ele só entra do mesmo jeito, certo? Só tem o jeito certo de entrar, não tem o jeito errado. Bom, e aí, gente, para vocês enxergarem, esta parte aqui, ó, é de um lado do cabo, certo? Os conectores estão do outro lado, né? Esses metálicos aqui estão do outro lado. Então, deste lado, ele quebra isto aqui, ó, certo? Esta coisa, esta barrinha entra para dentro, torcendo, quebrando e torcendo, afastando para lá toda essa parte aqui, ó. Essa parte aqui funciona como uma dobradiça, isso tudo entra para lá apertando o cabo, certo? Então aqui, ao mesmo tempo que eu aperto, quando eu aperto o alicate, eu aperto 2 lados ao mesmo tempo. Este lado aqui vai ser o que vai pressionar a capa e os 4 pares trançados, ok? Os 8 fios. O outro lado tem uma ranhura para cada contato desses aqui, ó. Vocês vão ver que, olhando para o alicate, vocês vão ver que eles têm pontinhas, uma para cada um
desses contatos. E eles vão empurrar esses contatos para dentro, até que esta parte daqui corte a capa de cada um dos 8 fios e encoste no cobre, para dar o contato. Aí, quando tiver energia, isso tudo aqui vai estar energizado, e essa energia vai passar para o jack RJ45, ok? Ou do jack RJ45 para cá e para um cabo, quando a gente conecta 2 computadores ou quando a gente conecta um computador num concentrador. Tranquilo? Olha como pressiona lá, ó, depois de quebrado. Olha lá. O ponto até onde vai a capa externa, ó. Olha ali como ele muda de largura. Até esta linha aqui, ó. Tem que ir a capa externa, ó. Certo? Por quê? Porque tem que pressionar e ainda sobrar um pouco de capa externa aqui, senão qualquer puxão tira ele. Certo? Aqui, os 8 contatos pressionados já, né? Esse aqui furou o branco-verde, está encostado no cobre do branco-verde, esse aqui furou o verde, está encostado no cobre do verde, e assim sucessivamente. Né? Então, observe na figura ao lado o ponto até onde vai a capa externa, azul. Vai até lá, ó. Né? Essa capa é mordida por uma pequena trava plástica. Olha a trava plástica mordendo a capa aqui do conector, que irá prendê-la com força, evitando que se solte. Os 8 contatos metálicos também devem morder os fios correspondentes. Assim como isso fez aqui, assim, ó, de apertar, os 8 contatos vão apertar. Só que não vai ser plástico. Vai ser metal, e vai ser metal afiado nessa pontinha aqui, ó. Para quê? Justamente para furar a capa de cada fio. Aqui é para apertar essa capa sem cortar, aqui é para cortar a capa de cada fio, ok? Bom, antes de eu crimpar, eu tenho que passar, quando eu quiser, uma capa plástica, né? Ah, esqueci, crimpei um lado, tá? Põe a capa plástica pelo outro lado. Mas se tu crimpou os dois, não tem mais como pôr a capa plástica. Ela não vai passar, ó, ela é fininha aqui daqui para lá. Então o bom é tu colocar a capa plástica, deixar ela no cabo, depois crimpar, certo? Ó, o que elas fazem? Protegem o conector RJ45 de diferença de umidade, de temperatura, eles duram muito mais, né? Tem um contato melhor por mais tempo. Tá? Essas capas tornam o conector mais resistente, podem ser encontradas em lojas especializadas para material de redes. Bom, qualquer loja de informática se encontra tudo isso aqui. Cabo, conector, capa, etc. Por mais experiência que você tenha na confecção de cabos, é preciso testar todos eles. Use um testador de cabos apropriado. Conecte uma parte do testador em cada extremidade do cabo. Ó, aqui estão as duas juntas. Raramente a gente usa isso, só em cabos curtos que tu vai testar. Às vezes tu faz um cabo que ultrapassa 3 ou 4 salas e tu tem que ultrapassar essas salas por orifícios pequenos. Então, os conectores do GRJ45 às vezes não passam. Então, tu tem que passar o cabo sem conectar, né? E conectar lá no lugar. Aí tu põe um lado, qualquer lado, né? Numa ponta e o outro lado do aparelho na outra, certo? Aqui está me dizendo o cabo 2 está bem conectado. O cabo 1 eu não sei, mas se piscou 1 e 1, se piscou 1, qualquer lugar que tu olhe, se piscou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, esse cabo está bem conectado. Tá? As duas ponteiras foram bem crimpadas. Porque, mesmo que esteja conectado, ó, o 6 está conectado aqui, está bem conectado, mas aqui não, ele não vai acender, nem aqui, nem aqui. Certo? Porque de qualquer lado tu vai ver se tudo está bem. Então vamos lá.
Use um testador de cabos apropriado. Conecte uma parte do testador em cada extremidade do cabo e pressione o botão para ligar. On, off ou slow. Quando tu quer bem devagarinho, certo? Para ver, slow. O on vai piscar assim. Vai acender a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e o terra se tiver. O S, se tu passar um pouquinho do on, ligar no S, vai ligar a 1, depois a 2. É uma câmera lenta, tá? Slowly. Ali. Ok? O modelo ao lado acende 4 LEDs em sequência. Ou melhor, desculpa, gente. 8 LEDs em sequência. Caso o cabo esteja correto. Então ele vai acender 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Desculpa aqui, eu vou corrigir isso. Quando um LED está apagado, existe um fio correspondente que está com mau contato. Será preciso inspecionar visualmente os 2 conectores e cortar o defeituoso. Um novo conector deve ser colocado em seu lugar. Se não acendeu o 5, por exemplo, uma das ponteiras não está fazendo contato com o fio 5. Certo? Isso aqui, ó, não atravessou o fio 5 e não chegou no cobre. Então, nós temos que refazer. Tranquilo? Bom, gente. Se todas as luzes acenderam, então o cabo está bem crimpado e pode ser utilizado. Existe um outro modelo que não tem 8 luzes, só tem 4. Certo? E ele funciona assim, ó. Vai acender a primeira luz para o par verde, vai acender a segunda luz para outro par, a terceira luz para outro par e a quarta luz para outro par. Tranquilo? Legal. Se acender as 4 luzes verdes, os 8 cabos estão passando energia de uma ponta a outra, ou seja, o cabo está bem crimpado dos 2 lados. Se acender uma das luzes, não acender verde, acender laranja, é porque, por exemplo, aqui a primeira luz acendeu laranja, ou o par verde, ou o cabo verde, ou o branco verde, né? Branco, verde, verde. Um dos 2 está com defeito. E aí eu tenho que fazer a mesma inspeção visual, ver qual é a ponta que está defeituosa, cortar e crimpar de novo. Certo? Então, tem um outro modelo com 4 luzes que tem que acender as 4 luzes verde. Se uma delas acender laranja, é porque um dos cabos está com problema. Se uma delas não acender, é porque os 2 cabos estão com problema. Daquele par. Tranquilo? Muito bem, gente. Na aula que vem, a gente vai fazer cabos, né? Eu vou fazer um cabo para vocês, vou mostrar aqui, vou fazer eu mesmo um cabo, para vocês verem como é, e vocês vão tentar fazer sozinhos, certo? Legal. Muito bem. Depois que vocês estiverem fazendo cabos bem, né? Nós vamos fazer, eu quero que vocês façam no mínimo 3 cabos, um com as 2 ponteiras 568A, do outro com as 2 ponteiras 568B e outro com uma ponteira 568A e a outra 568B, que é um cabo crossover. Obviamente, nós vamos ensinar qual é o padrão 568B para vocês durante essas 3 aulas. Eu quero que em cada aula vocês façam um cabo, dê o trabalho que der, dos dedos o quanto doer, faz parte do processo de aprendizagem. Depois de todos esses cabos prontos, nós vamos estudar esta parte aqui, conectores de rede nas paredes, que são os Jack RJ45, as fêmeas, e como crimpá-las também. Certo? Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado desta aula e até o nosso próximo encontro.